meus amigos, que a paz e o amor de Jesus nos abençoe nesse momento, da qual abraçamos a todos que nos assistem, dando essas boas-vindas para mais um encontro do nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Estamos com a Adriana e o Tiago para poder dar continuidade ao nosso estudo. E hoje, em especial, a gente está trabalhando o capítulo 2 do livro Autodescobrimento, uma busca interior. E o capítulo 2 fala sobre equipamentos existenciais. E hoje, em especial, a gente vai trabalhar o último item do capítulo, que é o ser emocional. Esse item, para mim, assim, é bombástico no bom sentido, né? Ele é, né, um mobilizador de tantas informações interessantes, né? E então acho que tem bastante elementos para a gente poder pensar, né, Adriana e Thiago, né? E começando com uma frase inicial, né? O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Então, eu dou a boa-vinda já provocando vocês. O que vocês entendem quando a Joana coloca que nós somos essencialmente seres emocionais? Olha só. E aí, Adriana, deixa contigo essa bola. Tô a levantar e eu vou cortar. Sim, é interessante, né, que ela começa o texto com essa frase, falando do homem e da mulher, que são essencialmente emocionais, e ela conclui o capítulo fecha, né, dizendo que o homem e a mulher, por serem essencialmente emocionais, a gente precisa administrar isso, né? Então, é um capítulo muito profundo, um capítulo muito delicado, de como a emoção pode se tornar esse equipamento existencial. E ele tem muitos detalhes, ele é muito profundo. E eu gostaria de trazer inicialmente a etimologia da palavra emoção, né? Porque ela quer dizer, do latim, ex movere, ou seja, mover-se para fora. É uma reação natural das emoções. Então, é a emoção que faz com que o meu corpo reaja com algumas sensações, com, né, taquicardia, a pele que fica vermelha, enfim, alguns detalhes fisiológicos quando a gente se expõe a alguma situação, seja ela emocional ou então algum outro acontecimento da vida. E é essa forma como eu reajo, né, que seria essa emoção, que é importante, porque ela em si não é boa nem ruim, mas como o ser, né, esse homem e essa mulher agem diante dessa emoção é que vai determinar muito desse equipamento existencial para o bem e também para o mal, né? Como é que ele age e reage no mundo. Muito interessante. Eu gosto muito dessa perspectiva de como que o princípio inteligente, alcançando o estágio de humanidade, ele passa por processos complexos e mais profundos de desdobramento de experiências, de estratificações, né, de funções relacionadas à expressão do espírito, mas eu penso muito que, do ponto de vista, para chegarmos hoje, Joana, nos falar sobre o ser emocional, nós não podemos esquecer que a categoria pessoa antropologicamente, ela foi introduzida como uma perspectiva em que o indivíduo, a pessoa, ela era indistinta do todo, do coletivo. Esse processo que ele vai se separando e adquirindo características e conceitos muito particulares, alcança a ideia de categorias jurídicas, a categoria lógica, a categoria racional, a categoria mesmo moral, e a partir da perspectiva moral, de consciência moral da nossa realidade, de relação com o outro, modulado pelo pensamento e modulado pelas emoções, é que surge no século XVIII a ideia
do ser moral, mas, acima de tudo, com uma consciência psicológica. Então, o ser psicológico ele é uma conquista do ponto de vista do conhecimento humano que nos leva a essas possibilidades. E até aproveitando o texto do Evangelho, né, que fala sobre a lei de amor e como que o instinto ele brota e vai florescendo como esse impulso criador de contato, de realização, ele vai alcançando essas etapas mais sutis, mais bem elaboradas e que refletem a modulação de como que a experiência humana acontece. Então a emoção, as emoções e a seu tempo os sentimentos, eles enaltecem categorias muito particulares e muito profundas da experiência humana. Então elas são estruturantes, elas se enraizam, elas fazem parte de um conjunto, ainda que nós temos uma questão no mundo moderno e depois contemporâneo desse desafio que é a descoberta deste mundo que parece um tanto quanto reprimido, né, pouco expresso, pouco relacionado com a consciência lógica e moral da vida, né? Então, eu acho que eu tenho que começar falando dessas questões, desse processo, né, evolutivo, dessa perspectiva da experiência humana. Eu acho interessante que tanto a Adriana fala dessa força como um ímpeto, né? Quando ela trabalha a etimologia da palavra, e o Tiago vem trazendo essa construção, né, da noção de sujeito, né, de pessoa, e o quanto a emoção, de uma certa maneira, vai abrigar, né, como diz a benfeitora aqui, né, esse espaço do calor, né? Porque eu penso assim, né? Quando eu falo em emoção, eu penso em fogo, eu penso em calor, eu penso no animal de sangue quente, né? Desse processo evolutivo que veio lá do mundo do reptiliano, lá, desde lá do anfíbio, réptil, até chegar no mamífero, que é um animal de sangue quente. E esse animal de sangue quente começa, então, a trazer, né, alguma outra noção que vai se revelar no campo das sensações, né? E que Joana vai dizendo que vai chegar na razão e é intermediado pelas emoções. E ela vai dizer que as emoções têm um papel relevante para a afetividade. E o calor, né? Esse calor que tanto envolve o contato, como é o campo transformador, né? A gente for pegar a metáfora do fogo, como aquele que transforma os alimentos, né? Que na sua combustão vai proporcionando que o alimento seja despertado naquilo que ele tem de sabor, de essência, e seja palatável para ser digerido, né? Então, eu vejo muita emoção como esse aspecto aí realmente da temperagem, do tempero da vida. Pensando num mundo sem cor, preto e branco, né? E um mundo com cor, com cheiro, com essas coisas. Então, esse mundo animal da sensação que vai ganhando uma elaboração mais refinada até chegar às emoções, porque as emoções realmente sempre têm um caráter fisiológico, né? E aí eu queria trazer para responder essa questão, essa provocação da Joana aqui, quando ela coloca que nós somos seres essencialmente emocionais, a própria Joana de Ângeles, né? Que ela tem no livro Lições para a Felicidade um capítulo onde ela fala sobre as emoções que eu acho muito interessante, né? Porque, de uma certa maneira, então, a gente está falando que as emoções são forças arquetípicas da natureza, agindo em nós, movimentando, regendo e movimentando a libido, as energias em favor da vida, né? da realização do movimento da vida. E aí, nesse livro, Lições para a Felicidade, ela vai justamente colocar que, que são que impossibilitadas de serem destruídas por fazerem parte da natureza animal. Olha só, são forças
impossíveis de ser destruídos, que fazem parte da natureza animal, foram canalizados, diz a benfeitora, né? Para edificações de engrandecimento e de cultura, de solidariedade e de paz, de beleza de arte, de fé e de amor. Então, olha só a emoção como essa matéria-prima que vai, de uma certa maneira, precisar ser trabalhada, canalizada, como esse ímpeto de vida, né? Para todo esse processo de cultura do espírito, né? E ela diz, né, em outro momento, a tudo envolvendo essa força, ela é neutra em si mesma, ela diz, mas maleável e receptiva, e que altera a constituição conforme os elementos mentais que a interpenetram. E por isso a ideia da disciplina, que ela vai colocar mais tarde, né? Para que essa, por ser uma força, ela possa se tornar tanto geradora de algo construtivo, potencializadora de movimentos bons, como também, né, de uma certa maneira, uma energia difícil de lidar. Né? E ela vai dizer uma outra coisa importante nesse mesmo livro, que ninguém pode bloquear as emoções ou viver sem elas. Então, toda a emoção, o desejo recalcado, diz a benfeitora, reaparece com mais vigor em outros momentos imprevistos. Então, de uma certa forma, né, gente, aí tem um campo rico aí, do processo experimental do espírito. Né? E isso ela diz aqui logo abaixo, no segundo parágrafo, quando ela diz que mesmo quando adquirem o senso de discernimento, após intelectualizarem, acreditando possuir um grande controle da emoção, delas não se libertam como a princípio gostariam. Então é bem isso, ela vinda desse instinto, né, recém-saída desse instinto. E se pegarmos Kardec lá na Gênese, quando ele trabalha inteligência e instinto, então ele trabalha que a partir do momento que nós vamos evoluindo em termos de inteligência, nós utilizamos menos o instinto, mas ele nunca se perde. Ao contrário, quando tudo mais falha, na razão é o instinto que nos guia, né? Então aqui é importante que aí ela fala que seria um engodo a gente acreditar que nós conseguiríamos controlar essa emoção. Porque, na realidade, quando o ser se depara diante de uma grande emoção, diante de um sentimento, de uma situação específica, um acontecimento da vida, não tem como essa reação fisiológica não acontecer. Então, é importante ver que o ser ele tem que estar integrado, inclusive nas reações a esses sentimentos. E é importante a gente saber disso, até porque ele tanto pode ser um dínamo de gerador de energias positivas, quanto de desgraça, se eu quiser reprimir essas emoções, esses sentimentos, e aí, a partir daí que a gente vai olhando no processo saúde e doença, o quanto disso tem por base a repressão das emoções. E ouvindo vocês, me vem muito uma ideia de como que nós nos relacionamos e nós exprimimos as nossas emoções. Parece que existe por uma dimensão de um polo ainda muito relacionado ao instinto, mas uma dimensão mais biológica, né? E tem uma dimensão de representações mais bem elaboradas, né? Ou um processo de algo mais relacionado a algo mais psicológico, um amadurecimento gradual em que essas emoções possam se expressar, como ela diz no texto, não de forma tão grosseira, de forma tão instintiva, mas ela traz uma reflexão de que a nossa inscrição no caldo da cultura, dos valores da ética, traz uma espécie de uma cisão em torno da qual nós precisamos saber, e agora, o que eu faço com isso que eu sinto?
ou quando não sente, né? Ou quando não conhece o que se sente, o que é uma outra dimensão um pouco mais complicada. Às vezes as pessoas dizem assim, se pergunta, tá, mas o que você está sentindo? E a pessoa ela não consegue dizer. Ou quando se sente de forma muito intensa, por uma dificuldade de manejo do que está se sentindo, a ideia é, eu queria apenas tirar isso de mim, eu queria arrancar essa experiência, eu não queria sentir isso. Para a gente perceber como a intensidade desses processos, eles podem ser perturbadores, mas são possibilidades de enriquecimento da experiência humana, né? Então, as emoções, elas me parecem que são os animais de alguma forma expressam isso, em um certo sentido já expressam essas emoções que vão se tornando mais complexas e mais elaboradas na condição humana, mas me parece que nós estamos falando de uma porta, de um componente fundamental da experiência humana, e como disse muito bem, você disse, Adriana, como é que a gente agrega valor a isso, integra isso à experiência nossa, para que a gente se torne mais lúcido, para que a gente amadureça, para se relacionar com a vida de forma mais saudável, né? É interessante, né, que a gente vê aqueles... Nos chega, às vezes, pela internet, aqueles vídeos onde um animal que é agressivo, né, e carnívoro vem, tipo o leão, e abraça, né, o homem, reconhecendo ele como seu cuidador, né? E contrário a todo o instinto do animal, né? Ele brinca, ele vira um gatinho que rola no chão e lambe, né? E aí a gente vê assim, puxa, que coisa fantástica, né? Quer dizer, um animal com toda aquela ímpeto natural, né, do instinto dele de sobrevivência e de busca então de buscar a vítima sacrificial, né, para poder alimentá-lo, né, e ele é tomado por uma experiência, né, aqui afetiva, mesmo que ele não consiga reconhecer o que é isso, mas ele é tocado profundamente, né? Então, por isso que eu acho que a emoção, quando a Joana fala que a emoção contribui para a afetividade, eu acho que é isso, né? E aí entra essas questões que eu estou falando do quanto essa emoção ela vai se impregnando, né, com a energia fluídica e a vibração mental que vai assimilando o conteúdo emocional e vai transformando conforme as moléculas são dissolvidas. Por isso que a emoção tem um caráter muito grande nas doenças, né? Na somatização do corpo, né? Porque vai criando, tanto do ponto de vista do comportamento e do estado emocional, é uma sensação de bem-estar, né? De alegria e como também de enfermidade, né? E aí vai criando junto com isso, né, uma qualidade, né? Uma qualidade que pode nos aprisionar, né? E, de uma certa maneira, criar um condicionamento, como alguém que é condicionado a comer tudo com pimenta, né? Se não tem pimenta, não, parece que não tem gosto da comida. Ou seja, a gente também vai criando, né, nessa subjetivação do homem, né, que o homem vai construindo, né, um caminho próprio, como eu tinha falando, né, nessa experimentação nossa como indivíduo, né, a gente vai, de uma certa maneira, dando uma forma e uma qualidade que, de uma certa maneira, se insere num padrão da qual aquilo passa a se tornar uma aspiração e um hábito, né? Então, a gente vê como isso vai... A emoção está presente em todos os meandros dos processos da vida, desde questões ligadas aos hábitos de condicionamento, quanto também em relação aos processos de enfermidade e de saúde. E é por isso que aqui ela fala, né, da importância da emoção nos relacionamentos, né? Porque quando eu me relaciono com alguém, então num relacionamento interpessoal, ela vai estar exercendo um papel muito grande, porque a forma como eu reajo, como eu me coloco, como é minha emoção,
vai afetar diretamente a outra pessoa que está comigo, né? Seja ela no trabalho, em casa, com a família, com as pessoas à nossa volta. Então, é importantíssimo da gente estar olhando, e aí que entra, eu acho que o papel, a parte principal desse capítulo, né? Quando ela sugere uma análise profunda, né, das nossas emoções. Ela nos convida, ela nos convoca a que a gente se olhe. Como eu reajo? Como eu me coloco? Como é a forma como eu me coloco diante da alegria, diante da tristeza, diante da dor, diante da saudade? E essa forma como eu me coloco é exatamente aí que eu me coloco como ser no mundo. Por isso que ela começa falando que o homem e a mulher são essencialmente seres emocionais, por causa disso. Então, ela vai convocar para que essa emoção seja educada, que a gente possa disciplinar essa emoção, e aí sim ela se torna um equipamento. Quando eu não reajo de uma vez, mas eu me coloco diante daquela situação, daquele acontecimento, daquele sentimento de uma forma mais humanizada, né? Então ele sai dessa reação instintiva de um mecanismo de luta e fuga, e aí eu intelectualizo o instinto, que é a proposta de Kardec, né? De acordo com a minha cor, com a minha evolução, com o meu colorido. Cada um tem o seu colorido, né? Para dar nessa emoção. E aí é a ideia principal quando ela começa a falar de como é que a gente vai fazer essa avaliação, essa análise profunda, e ela cita passos, né? Eu gosto desses textos dela, que ela vai construindo em uma linha crescente de como fazer esse autoencontro, né? Se a gente olhar para o próprio nome do livro, é o autodescobrimento, uma busca interior. Então, uma das formas de autodescobrimento é olhando para a minha emoção e entendendo, compreendendo por que eu me coloco assim. Aí entra Paulo, né? Por que eu ainda não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço, né? É porque essa questão que o Thiago falava, né, de não ter medo das emoções, né, de poder, porque para a gente poder trabalhar as emoções, tu tem que, de uma certa maneira, convidar elas para serem reconhecidas, né, que a benfeitora fala que é importante realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade. Então, a gente tem um certo preconceito com as emoções, ou medo, mas ela é condição, né, da vida. Então, a gente vai ter que, de uma certa maneira, aprender a olhar para elas, né, e se relacionar com elas. Eu estava lembrando uma pequena história de um senhor que eu conheci e que ele entrou num processo de contato com experiências emocionais muito profundas e antigas e que se conectavam com um lugar muito sensível da história dele quando ele era pequeno. Então, olha que interessante, ele teve experiências de sofrimento, de bullying, de perseguição de colegas da escola durante toda a infância. E ele foi uma criança educada a não reagir. E é uma reação que envolve a expressão das emoções, ela poder expressar aquilo. Então, a ideia de quando ele foi visitado por certas emoções o conectou com uma experiência muito antiga. E então ele associava permitir entrar em contato com essas emoções como um apocalipse, o fim da vida, tudo vai acabar, não aguento mais. E abrir esses elementos, tirar dos novelos os elementos de compreensão de que as emoções elas são um meio pelo qual a alma se exprime e não um processo que nos faz sofrer, demorou muito tempo. E é interessante que ele se tornou um homem muito racional, muito intelectualizado, muito inteligente, mas que se via como uma máquina, não como humano. E quando a humanidade dele o visitou e o expôs a uma fragilidade,
ou colocando em contato com essas emoções, ele se percebeu perdido. De alguma forma, são almas ainda um tanto quanto infantis num contato de relação com as emoções, e que, de alguma forma, é uma história que ela se conecta com todos nós, porque nós temos um desafio nesse campo, né? E a Joana, ela, como disse muito bem a Adriana, ela traz algumas problematizações, algumas ideias de um curso pelo qual a gente pode começar a navegar nessas águas, começar a identificar o que são esses elementos. Só que esse processo é difícil, porque envolve o quê? Entrar em contato com essas emoções. É como se estivéssemos entrando em um território desconhecido ou pouco explorado, né? E isso nos tira a segurança, nos tira um lugar, talvez, de certezas, de verdades que tínhamos sobre nós mesmos. Então, é uma descoberta maravilhosa, mas ela também tem um lado que é um lado de vulnerabilidade. A gente precisa conciliar isso em torno da nossa humanidade comum, né? É importante isso. É por isso que ela fala assim desses dois padrões, né? De outro embotar, outro, ou quando a emoção está exaltada, dois extremos geralmente acontece, né, nas nossas relações. Se a gente fosse resumir até agora, né, eu acho, para a gente poder continuar, então a gente vê assim, que a emoção vem como uma carga de energia, né, seja comovendo a libido, que envolve intensidade e descarga, né, também dessa energia. E aí ela se reflete como uma qualidade através das vibrações nossas, né, tomando cor, sabor, dando vida aos conteúdos internos, como uma qualidade da excitação psíquica, né? Então, é uma excitação psíquica que tem uma qualidade. A partir disso, ela pode gerar condicionamentos ou hábitos, ou seja, padrões vibratórios, e também respostas emocionais frente à experiência nossa diante da vida, né? E aí, nessa história do Tiago, né, uma das questões que se coloca é justamente a da minha imperícia de lidar com essa emoção, e aí é mais fácil dissociar, né? A gente dissocia e faz de conta que aquilo não existe e vai criando um processo de encapsular as emoções, né? Mas a Joana ela é categórica, né? Ela diz que toda a emoção recalcada vai reaparecer, como comentei, em outro momento, né? Porque, de uma certa maneira, o corte cerebral ele não pode causar nem evitar, né, os processos do tálamo, né? Então, uma emoção reprimida só tem reprimida a sua manifestação externa, porque elas vão agindo aí no nosso corpo físico, né? Vão estar lá gerando alergias, gerando problemas de fígado, gerando somatizações nos nossos cânceres, tumores, e assim por diante, né? O excesso de adrenalina, de açúcar, que de uma certa maneira vão gerar distúrbios metabólicos importantes, né? Então, tudo isso faz parte dessa dinâmica. Então, tu vê, ele não só, né, Tiago, apagou um pouquinho do brilho, né, em função dessa natureza, mas também a gente não sabe a consequência disso no futuro, em termos de saúde física e psicológica para ele. Uhum. É verdade, amiga. E aqui ela coloca, né, que essa avaliação da emotividade, ela convida a gente a olhar para si e ver como que eu estou, né? A minha emoção, ela está embotada ou exaltada? Então, se eu estou preso no ciúme, se eu não reconheço essas manifestações afetivas, eu vou ficando embotado, eu vou ficando. É como esse paciente, né, que o Tiago coloca, esse senhor, né? Ele vai se fechando e aí ele vai ficando preso na mágoa, né? Então, aí a gente pode dizer que esse afeto está embotado. Agora, quando ele está exaltado, aí ele está entre o outro oposto, né? Ele fala muito alto, ele atravessa o espaço das outras pessoas, né?
Então, aquela emotividade à flor da pele. Então, essa a afetividade, então ele participa desses dois opostos. E depois os outros dois pares de opostos que ela traz, né? Está indiferente ou apaixonado? Então, são mais outros dois pares de opostos que a gente pode pensar nessa indiferença como aquilo que a gente fala, né, da anomia, aquela falta de desejo, aquela falta de vontade, aquele ser não se comove, não se parece que ele não tem, né, tá totalmente anulado de emoção. Então ele tanto faz, ele assistir um show, uma ópera, alguma coisa muito que toca muito, ele não sente nada. Como ele assistiu uma cena brutal também, ele não ele adquire uma indiferença, né? Então, essa questão da indiferença em relação aos seus conteúdos internos e as questões externas também é outro aspecto a ser observado e é um alerta, né? Como que está essa minha emoção? Aí vem a emotividade apaixonada, né? O que se importa é o prazer, que aí ela fala, manifesta-se a um passo da alucinação. Então, aquela pessoa que está sempre nos extremos, sempre trabalhando essa questão extrema, né? Quase comparada a uma loucura, ela deixa que predomine os desejos hedonistas. Então, sempre o que importa é o prazer, e o prazer a qualquer custo, independente do outro, independente de como que está essa pessoa, se para outra pessoa como está, independente do outro, é o prazer dela que está ali. Então, é uma emotividade apaixonada. E aí ela traz a emotividade, né, estimulada pelos estímulos enobrecedores, que seria aquela pessoa que... Aí é o dínamo, né, quando ela fala que a emoção pode ser um dínamo de progresso, um dínamo produtivo, é quando essa emotividade, então, leva a essa integração do ser, né, atuante no mundo. Ele já atua no mundo porque ele usa a afetividade em prol da sociedade, da comunidade, engajando-se, né? Aí ele pode se engajar em questões, vamos dizer assim, mais de cunho nobre, né? Voluntário, onde ele prioriza o outro também. Então, veja como que aqui nessa análise profunda, e aí aquilo que o Tiago falou, tem que ter coragem, né, de olhar para si e entender em que nível que está a minha emoção, como que eu vivencio essa emoção. Uhum. Sabe o que eu lembrei? Uma história que o Divaldo contou há muito tempo, que uma vez trabalhando, né, como servidor público, ele recebeu um colega de uma outra cidade que veio visitar por uma semana o setor para conhecer o trabalho. E era uma pessoa que gostava muito de uma vida social noturna. E o Divaldo acompanhando ele. Foi em várias boates com ele, o Divaldo sentadinho e o cara dançando, aproveitando. E no final da semana, o Divaldo, olha, amanhã nós vamos num lugar diferente. E levou ele na mansão no caminho, né? E é interessante que esse colega, depois de passar pela experiência, né, da casa e a própria do centro espírita também, ele disse para o Divaldo, olha, eu nunca senti o que eu senti aqui com essa experiência. Está acostumado a modular as emoções a partir de certas referências na cultura, certas dimensões sensoriais, né, essas experimentações táteis, gustativas, visuais. E parece que a alma, quando entra em contato com uma experiência emocional e nessa relação dialética com a experiência, né, do mundo, ela parece que pensa assim, opa, algo diferente está acontecendo. E são essas dimensões mais enobrecedoras. Ela vai falar sobre esses níveis de consciência, isso é, um alargamento, uma capacidade de compreensão, de experiências que sai desse lugar vulgar comum que é a experiência humana, né? Que é um lugar mais fácil da experiência, porque nós estamos já habituados e condicionados a eles há muitas encarnações. Agora, dar um passo qualitativo para que a gente possa, vamos dizer,
enriquecer a experiência do amor, para além de um amor ainda mais hedonista, egoísta, né? Reivindica um passo de coragem. Mas acho que quando a alma sente isso, até quando Maria Madalena conhece Jesus, algo muito especial acontece ali. Ela é tocada por alguma coisa muito profunda e que desperta na alma dela possibilidades novas do campo da emotividade, né, no campo da amorosidade e no sentido mais amplo, né, no campo da afetividade. Então, é um caminho interessante a gente pensar como que a alma ela vai buscar e quando ela é tocada, ela parece que de fato desperta um pouco mais, né? E aí acho que essa questão dos vícios e que de uma certa maneira é ficar preso nesse anseio que a sensação das emoções trazem, mas não um alimento espiritual, como no caso dessa pessoa que citaste, né? Ela tinha bastante experiências intensas, né? Mas intensa não quer dizer profunda e valorosa, né? Mas que não tocavam profundamente a alma dele. Daí, quando ele conheceu uma experiência diferente a partir da proposta que o Divaldo fez, ele pôde experimentar um outro tipo de emoção, né? Então, isso é um campo bem complexo, porque também é um campo onde os espíritos atuam muito. O campo emocional é justamente uma via de interferência muito grande dos espíritos que nos acompanham, né? Aí ela chega no segundo passo, né, que ela coloca no texto, que seria examinar três questões importantes. A primeira grande questão, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, é como se reage diante de si próprio. Depois, como que nós, né, qual a nossa conduta em referência ao próximo e de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Então, aí ela fecha, né, com esses dois passos. Primeiro, observar onde é que está a minha emoção. Ela está embotada, ela está fechada, como que ela se coloca. E depois, diante de mim, em relação a mim mesmo, em relação ao outro, já que a emoção é uma ferramenta muito grande no autorrelacionamento, e depois para desenvolver esses valores íntimos. Tá? Então, é importante a gente trabalhar um pouco essa questão também, que é esse pensamento principal, né, dela, de como a gente pode fazer esse exame interno para identificando, né, para o autoconhecimento mesmo. É uma questão importante que é o Freud Spinoza, né? Então ele fala que da nossa capacidade de afetar o mundo e ser afetado pelo mundo. Então, o que a Joana está trazendo é justamente isso, né? Como é que eu afeto o mundo? De que maneira a minha atitude, o meu movimento afeta o mundo? O que desperta das pessoas e como é que eu me deixo afetar pelo mundo também, né? Então, essas duas coisas que vão sendo fundamentais para a gente poder avaliar justamente essa troca de afetações, né, que fazem parte desse campo afetivo e emocional. É interessante que essa sequência do como se reage diante de si, qual é a sua conduta em relação ao próximo e o desenvolvimento dos valores íntimos em relação a si e aos demais. Olha que interessante o que ela está propondo. A observância sobre como se reage para si próprio, eu acho que é o exercício de começarmos não só a percebermos como nós nos julgamos, como nós nos desqualificamos, como nós nos repreendemos, como nós nos ferimos pelos julgamentos. É como se ela dissesse, assim, porque a gente sabe que vai ter um processo projetivo da maneira como a gente sente em relação a nós mesmos e como isso afeta o próximo. Ela vai numa raiz primeira. Olha para si. Olha como é que você está lidando consigo próprio. Olha como você se... Como é que você lida diante de uma crítica? Como é que você reage quando você é criticado, quando você é julgado? Como é que você lida com uma... Como é que você lida com uma humilhação? Né? Como é que você lida com um fracasso? Nós tentamos muitas vezes
conduzir todas essas expressões para o outro. Então, antecipa o movimento. Espera aí, começa por você. Porque aí a conduta, ela está relacionada à forma como a gente se relaciona com nós mesmos, né? Se a gente não, com um movimento muito inconsciente, vamos ser conduzidas a esse lugar sempre de estar lançando para fora nesses processos. E quando ela diz sobre desenvolver, é um processo de como é que você pode requalificar a partir de uma elaboração ética ou de uma nova postura, valores para si, de autocuidado, de autoamor, de autovalorização, e ao mesmo tempo você consegue transpor isso também para as relações. É uma síntese muito bonita em relação a um desafio que é muito difícil, né? Nós tendemos muitas vezes, ela disse anteriormente no texto, nós tendemos comumente muito a reagir. As reações são muito imediatas, elas são um pouco mediadas, né? Elas são muitas vezes intensas e muito não elaboradas. Então, nós temos que pensar nessa ideia. E ela diz, tu estás colocando o teu ego em xeque no sentido sobre verdades que muitas vezes se inscreve na sua conduta, nos seus julgamentos, nas suas ideias sobre si, sobre o mundo. Então, é uma relativização em relação àquilo que a gente é. Eu acho que isso é um caminho para a gente construir almas mais almas mais maduras, almas mais amorosas, mais cuidadosas, né? Tem um momento que a Joana faz uma coisa brilhante que eu adoro. Ela diz assim: para termos didáticos, parece que eu estou vendo o jeitinho dela falando didáticos, né? Eu vou fazer só uma inversão. Ela pega um mandamento maior, né, de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e ela fala assim: a fim didáticos eu inverto, né? Não é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ela diz: ame a ti mesmo para que você consiga amar o próximo e aprender a amar a Deus. E aqui nessa sequência é muito interessante, porque se a gente olhar a forma como ela coloca agora, ela está desenvolvendo esse pensamento dela, tá? Então, amar a gente ainda não sabe, mas então, como eu reajo? Como eu reajo diante de mim mesmo? A minha reação para comigo mesmo, né? Depois, qual a conduta em referência ao próximo? Porque amar a gente não sabe ainda, mas eu já sei reagir, eu já sei explodir, eu já sei, né, colocar os meus instintos de luta e fuga para fora, né? E aí, então, de que forma desenvolver esses valores íntimos em relação ao si e os demais? Isso me dá a possibilidade de amar a Deus. Então, isso é um exercício para aprender a amar. Então, para mim, a própria série psicológica, ela é todo um encadeamento nesse processo de se conhecer, a gente consegue aprender a amar. Né? E quando ela faz essa forma de exame, a partir daí a gente pode começar nesse movimento de autoconhecimento. Eu também pensei, Adriana, nisso, que ela está oferecendo para nós um método de trabalho, né? Ela está realmente oferecendo um caminho prático. Acho bom que Joana, a nossa querida benfeitora, ela realmente nos dá, de maneira clara, um caminho, né, de processo de autodescoberta e de transformação. E eu pensei em 4 etapas, transformei esses itens em 4 etapas. Primeiro, a questão de observar, né? Não julgar, observar de maneira descritiva e não julgadora. Então, olha como tu é afetado, olha como tu afeta o outro. Perceba, né? Não tenta evitar, não esconda, encara e não julgue, mas perceba. Depois, qual é o sentimento envolvido? Como é que eu me sinto em relação ao que eu estou sendo observando, diante das minhas emoções? Né? Depois que a gente reconhece o sentimento, reconhecer que junto aos sentimentos vem uma necessidade. Quais são os valores e desejos que estão ligados ao nosso sentimento? E aí, por último, então, de que maneira clara eu posso
dar conta dessa necessidade sem cair nos padrões antigos das emoções que me deixavam levar sem critério, né? Ou de eu evitar reconhecer essas emoções e poder reconhecer nelas algo também de valor, da qual eu tenho que buscar de maneira adequada para a minha vida. Então, eu acho que realmente ela oferece aqui, né, um processo muito rico, né, para a gente poder, aos pouquinhos, ir entendendo não só o teor das nossas emoções, mas o nosso funcionamento em relação às nossas emoções. E, a partir disso, encontrando, né, algo que possa ter uma possibilidade nova de poder dialogar comigo e desenvolver novos recursos em favor do aproveitamento das experiências que a vida me coloca. E eu fiquei lembrando de uma canção que o meu pai ficava ouvindo muito. Nós morávamos em Porto Alegre e ele gostava muito de uma dupla, e tinha uma música que fala sobre esse lugar, que é um lugar muito difícil da nossa experiência emocional com o mundo, e que está no texto. Daqui a pouquinho a Joana vai falar sobre isso, que aquele que se evade do mundo não vai se realizar emocionalmente. Ele precisa da experiência, ele precisa do contato, ele precisa desse atrito no sentido positivo da experiência para que ele possa maturar, para que ele possa aprender, inclusive com as frustrações e com as emoções, né, ditas negativas, né, socialmente reprimidas. E é interessante que a canção diz assim, né, não fale de amor, né? Eu já ouvi essas palavras antes, elas dormem na minha memória. E se eu jamais tivesse amado, eu jamais teria chorado. Então ele vai elaborando, né, um lugar de que eu sou uma rocha, eu sou uma ilha, e que uma rocha não sente dor e uma ilha jamais chora. Que é um lugar muito, né, da... Quantas vezes nós também, muitas vezes, nas nossas situações, nossa experiência de vida, a gente se recolhe para lidar com essas feridas que brotam, que vêm associadas com emoções muito profundas e poderosas, mas tudo isso são caminhos, né? São caminhos de possibilidade para que a gente possa florescer. E Então, ela coloca sim. uma coisa que é importante em cima disso, que isso não vale só para a experiência, mas vale para as relações, né? Porque ela fala que cada indivíduo é uma incógnita a Uhum. ser equacionada por ele mesmo, mas que é importante, né, nesse processo, né, de desvendar e desvelar nosso ser, a gente trabalhar isso na afetividade. E que muitas vezes a gente vai se abrir, ou não vai ser compreendido, ou a pessoa vai se usar daquelas informações de maneira indevida, fazendo fofoca, ou desrespeitando o teu mundo interno, mas não importa, né? Ela está dizendo que esse movimento, mesmo que em alguns momentos sejam é, infelizes ou não favoráveis do ponto de vista do acolhimento, mas ele se faz necessário porque, de uma certa maneira, justamente tu está se exteriorizando quem você é e circulando esse movimento na possibilidade de poder realmente conectar com esses estados internos e poder refletir melhor sobre eles. Né? Então, Uhum. a gente não pode fugir nem da experiência da vida e nem das relações, né? Independente delas serem mais favoráveis ou menos favoráveis. Sim. Essa questão da incógnita eu achei brilhante, porque conforme eu lia, né, cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada. Me lembrou na hora aquelas equações da matemática, onde a gente procurava o valor de x, né? Então, na equação você determina quanto vale esse x, né? Qual é o valor dele. E isso para a gente, trazendo isso para a parte emocional, né? É a partir dessa procura de entender que valor é esse, né, que eu sou, que a gente resolvendo esse problema matemático mesmo, que é exato, né, de certa forma, e aí é um paradoxo, como que eu olho a questão da emoção de forma exata? Né? É um paradoxo, eu não consigo olhar a razão com a emoção e vice-versa, né?
mas é a partir desse olhar, desse problema, que às vezes é uma questão matemática mesmo do ser, né? É aí que ele vai se conhecendo, ele vai se olhando, ele vai percebendo que se ele chegar até determinado momento, ele não consegue suportar, ele tem um ataque de fúria, então ele não deixa chegar, né? Que é a partir do momento que ele vai fazendo esse movimento de autoconhecimento, ele não permite mais essas explosões de raiva, de ataque de fúria, e é por isso que ela vai falar dessa educação da emoção. Ele não se permite mais coisas que até então ele fazia. Então, quando se inicia essa operação solucionadora, né, por isso da equação matemática que me veio, o primeiro quesito é dedicado à afetividade, ao desvelamento interior, à autorrevelação, ao diálogo franco e jovial. E nem sempre, porém, aqueles a quem se dirige estão em condições de entendê-lo e de intercambiar as emoções. Às vezes eu espero tanto do outro, mas o outro também tem os seus problemas, as suas incógnitas e a sua capacidade até cognitiva de avaliar o que ele tem para dar. E às vezes ele não tem o que dar, né? Então, olha como é complicada essa questão da emoção, porque não tem a ver só comigo, mas o outro também está nesse movimento de troca e eu preciso também olhar para o outro. É interessante, né? Então ela vai colocar realmente a lei da sociedade aqui, né? Você vê lá que a lei da sociedade é uma lei fundamental, né? E ela justamente vai falar, né? Reforçando isso que estou falando, o Tiago falou, tu comentou agora, né? De que não tem como se afastar do meio social, né? Então, quem se afasta do meio social acaba tendo que acaba alimentando os monstros internos, né? Que vão ser projetados aí no outro, né? E aí, quando tu vê, tu está evitando a vida, evitando o outro, e isso nada mais é do que justamente essas emoções encobertas por ti, que tu tem medo de assumir e reconhecer, que fazem parte do teu mundo interno. Então, se de uma certa maneira eu vejo a emoção como um tempero, né? Um tempero da vida, a gente tem que ver a qualidade desse tempero, né? Qual é a natureza desse tempero, e também a questão da dosagem, né? Porque a questão do tempero é a questão da dosagem. Mais ou menos, né? O próprio sal, né? Um pouco sal, muito sal. Então, e justamente eu acho que o campo social, né? Das relações humanas, é justamente o lugar da temperagem, né? Onde a gente vai poder realmente descobrir esses temperos e como usar eles para que a vida seja rica, proveitosa e enriqueça, né, a experiência nossa do ponto de vista das motivações, das realizações, desse campo afetivo, né, de troca, que nos sustenta e nos motiva a seguir também cada vez mais a nossa caminhada. Então, eu acho bem importante essas questões que ela está colocando aqui, que diz respeito a não asfixiar as emoções, né, por medo do relacionamento. É interessante que se nós fizermos uma análise a partir dos comentadores contemporâneos sobre a vida social contemporânea, existe muito medo, né? As inseguranças, né? A violência, diversos aspectos da vida, eles se inscrevem no lugar desafiador para a alma, no lugar de confiar no outro, de se entregar às relações, de se permitir o contato, se relacionar, né? A própria ideia, né, da vida urbana composta e às vezes fragmentada em condomínios. Isso tem uma representação psíquica em torno do afastamento e muitas vezes de um desenvolvimento muito narcisista da maneira como nós, fechados, circunscritos, afastados, a gente mantém uma distância das possibilidades que a gente pode ter de se envolver e se desenvolver. Então, acho que hoje a gente vive um momento que é desafiador. O Bauman dizia assim,
que as pessoas estão ávidas por afeto, as pessoas desejam o contato, mas para ultrapassar a fantasia e alcançar a concretude da experiência, é necessário a entrega, é necessário o envolvimento. E quando se racionaliza demais as relações, é o que eles chamam de mercadorizar as relações. Não, eu usufruo, eu vivencio, mas eu tenho muito medo, eu me afasto. Ao mesmo tempo, não, mas não foi suficiente. E vai se buscando num périplo constante de contato, às vezes efêmero, superficial com a experiência ou com as relações, que não levam a um lugar de mais plenitude. Então, o mundo de hoje ele é desafiador em relação a um lugar de sentirmos pertencimento, sentimos segurança, né, nas relações, né? Mas esse salto de fé é necessário, né? É necessário, e aí eu acho que a gente volta nessa questão anterior, ou de tu embotar as emoções por medo de não se entregar, ou tu negar o outro também e usar o outro como objeto das tuas carências emocionais, né? Então, de uma certa maneira, esse processo envolve uma consciência de mim e uma consciência do outro também, né? Sem isso, não há como essa emoção circular de maneira proveitosa e satisfatória no campo da realização, seja afetiva, seja espiritual, né? Então, eu acho que é importante isso, né? Porque a gente tende essa negação, não é só a negação das nossas emoções, é a negação das emoções do outro também, né? A gente não reconhece as emoções dos outros e acaba estabelecendo um movimento utilitarista, onde o outro está num objeto, né? Então, ver o outro como objeto de desejo faz com que a gente coisifique o outro, né? Como se fosse realmente um objeto de satisfação e não um ser humano. E aí, então, eu acho que uma das questões importantes desse trabalho com as emoções é fazer essa diferença entre desejo, né, e do ponto de vista do que é uma relação, né, para que a gente não possa realmente negar, né, o mundo e o outro que faz parte justamente dessa inserção que me constitui como parte de um contexto maior, da qual eu me sinto também comprometido. Então, essa entrega de fé, né, Tiago, envolve comprometimento. E a gente vai ver no capítulo 3 justamente isso, a gente vai ver a questão da consciência responsável. Joana vai falar isso no próximo capítulo, né, que é o capítulo de consciência e vida, que ela vai abarcar justamente essa questão do que é um processo onde envolve responsabilidade de comprometimento. E aí, mais alguma questão, gente, que vocês querem trazer desse item? Eu gostaria de fechar com uma frase do Jung, que eu acho ela brilhante, eu acho muito pertinente para esse assunto, que quando ele diz, né, ninguém se individua em cima do Monte Everest, né? Então, é por isso que a emoção ela se torna esse equipamento existencial, onde é importante que eu me conheça as minhas emoções, para que eu consiga me relacionar, ser e estar nesse mundo como uma pessoa atuante no mundo, né? Então, o nosso processo de evolução espiritual, moral, até psicológico, né? A nossa individuação depende desse outro como um espelho e não como uma coisa a me completar. Essa frase do Jung eu gosto muito. Obrigada. Muito bem. Alguma questão para finalizar, Tiago? Não, eu fiquei pensativo nessa questão. Viver, viver é doce, mas às vezes é difícil, né? É uma dimensão desafiadora. Não há como a gente alcançar as estrelas em que a gente coloca os pés no chão e vivencia a realidade, que a gente encontra as pessoas, que a gente não tenha medo, porque acho que o medo, na verdade, de fora é muito a ver com o nosso medo interior, daquilo que a gente tem na gente, ou das nossas inseguranças. Então, eu acho que a jornada da vida, por excelência, é os passos do mestre, né? Por tanto tempo ele ficou peregrinando por aquela região, encontrando as pessoas, né? Passando por dificuldades, mas há um sentido mais profundo
né, que nos conduz, um sentido que nos conecta. E eu acho que isso é um sabor de vida muito importante, né, para a gente qualificar, como você disse, né, ter gosto, tem uma tinta, tem um calor, e é isso são as emoções. É isso que É. dá, né, o colorido da vivacidade. Então, viver é doce e é amargo, é salgado, é ácido, né? E nem sempre o doce é o melhor, né? E nem sempre o salgado. E acho que é isso, né? Quando ela fala que ninguém vivencia o alto potencial, ninguém pode, ninguém consegue, né, deixar de viver o alto potencial da emoção. Então, acho importante essa, esse detalhe, o alto potencial da emoção. Então, a emoção com uma potência, né, necessária nessa caminhada de experimentação da alma e como a gente poder realmente se abrir e se relacionar com esse campo tão rico e tão complicador, né, mas necessário para nossas vidas. Muito Isso aí, bem. bem. Então, no próximo encontro a gente continua justamente com o capítulo 3, Consciência e Vida, e a gente vai trabalhar os dois primeiros itens, incursões na consciência e consciência responsável. Convidamos a todos, então, a continuar conosco essa jornada. Grato aí, Tiago, Adriana, e um grande abraço a todos vocês.